livros de Mateus, de Marcos e de Lucas citam porcos na terra de Israel. Podemos ler, por exemplo, em Marcos 5,11 sobre essa multidão de porcos. Na história, temos que um endemoniado era possuído por uma legião de demônios e, ao Jesus definir expulsar tais demônios do homem, os demônios pediram para serem lançados nos porcos. E assim foi feito e os porcos morreram. Mas por que havia porcos naquela região? Estamos aproximadamente no período da segunda década do nascimento de Cristo. O Império Romano dominava. A época de ouro dos reis de Israel já havia se acabado. As tribos do norte foram devastadas e se misturaram com as práticas de idolatria. Assim, quanto mais ao norte, mais acentuada era a mistura com outros povos. Se saímos com o mapa de Jerusalém, logo encontramos Samaria. Os samaritanos eram um povo que era mistura de hebreus com raças pagãs. E por essa mistura e a mudança de seus costumes, os judeus os consideravam seres impuros. Mas lembre-se, subindo mais ao norte, mais paganismo e mais mistura com raças. Podemos chegar em Nazaré, mais ao norte de Samaria, uma cidade considerada o centro de fugitivos. Todo tipo de gente que queria se esconder iria para Nazaré, um local cheio dos piores tipos de gente. Podemos ver em João 1,46 uma conversa com pessoas de boa índole, se poderia vir algo de bom de Nazaré, pois a fama da cidade era terrível. Imagine se ainda assim formos mais ao norte. Lembre-se que quanto mais ao norte, mais acentua os povos pagãos. Assim, chegamos à região onde se encontram os porcos da história. A pergunta clara é: passamos ao norte de lugares que se misturavam com pagãos como Samaria. Depois, chegamos em lugares cheios de malfeitores, em Nazaré. E agora, mais ao norte, se acreditaria que tais indivíduos obedeceriam às regras de animais puros e impuros? Somente uma pessoa sem conhecimento histórico poderia imaginar tal fato. Assim, o fato é que o texto cita uma região que há muito tempo se tornou pagão e que está repleta de malfeitores. Ter porcos seria o mínimo dos erros de tais grupos de pessoas. Assim, se alguém duvida que os hebreus consideravam que a carne de porco é imunda, ou é porque não estudaram a história da região, ou porque buscam tentar contradizer alguém. Carne de porco é imunda, e a carne não é o alimento ideal para o homem. O alimento ideal para o homem foi descrito em Gênesis, que é uma dieta vegetariana. Aquele que sabe o bem e não faz, comete pecado. Assim, se tem frutas, legumes e cereais e come carne, então peca. Mas se não tem frutas, legumes e cereais e não come carne e morre de fome, também peca. O pecado está em não fazer o melhor. Entre morrer de fome e comer carne de animal imundo, deve-se comer a carne do animal imundo. Entre comer alimentos vegetais e a carne, deve-se comer vegetais. Pois aquele que sabe o bem e não faz, peca. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.